Sejam bem-vindos ao ADEPAT Podcast, primeira gravação do ano de 2024. Esse será o episódio 42 e para começar é especial, é sobre fachadas, é com um amigo, um professor, uma pessoa que eu admiro demais, direto de Ceará, Fortaleza, querida, linda, Lauto Parente. Bem-vindo, meu irmão, que honra, que alegria, um dia especial recebê-lo aqui. Pô, Felipe, honra minha, honra da engenharia de fachadas estar aqui, poder falar com o pessoal, falar com a engenharia, com o pessoal da ADEPAT, que eu admiro e gosto tanto, você sabe disso. E vamos falar de fachada do Ceará, de São Paulo, de João Pessoa, de São Luís, do Brasil. Muito bom. As fachadas, os problemas e as soluções são muito semelhantes. Ele que me ensinou que carro de patologista de fachada tem que ter teto solar para poder ficar observando no trânsito. Muito bom. Você só tem que ter cuidado para não bater no carro da frente, né? Só quando parar no trânsito, para não ter um acidente. E se acostumar a levar a buzina quando ficar admirando muito um problema ou uma solução. Se acostumar que alguém atrás vai te buzinar lá e você vai... Mas é isso. É raro, mas acontece muito. Né? É raro, mas acontece sempre. Ó, nós temos uma história para ficar registrada, uma história muito bacana. A gente conecta histórias aqui no ADEPAT Podcast, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E com cada pessoa, né, a gente cria uma conexão especial. A nossa é muito louca. Eu tava fazendo as contas, acho que eu já passei de 500 lives, assim, desse mundo louco desde 2020 para cá. Lives, aulas, tudo que é online, né? Só que tudo tem um começo. E se vocês não sabem, a minha primeira live técnica, fui convidado por uma live, na verdade, a minha segunda live da vida. A primeira live da vida foi a arquiteta Rosângela que me deu a oportunidade, falamos sobre arquitetura e engenharia, e depois, a segunda, tive a oportunidade de ser convidado, imagina o pânico, né, que esse careca ficou, de ser convidado por Lauto Parente para uma live sobre fachadas. Da onde você tirou essa ideia, Lauto, de me convidar para uma live? Cara, o ano era 2020, né? Em plena pandemia. A gente tinha acabado de sair daqui de São Paulo, da Revestir, da Expo Revestir, e tinha sido muito interessante. Eu tinha reencontrado, né, os novos patologistas, né? E é um grupo nosso de patologia. Então, voltamos para o Ceará, né, em pânico, porque a pandemia estava ali. E logo em seguida a gente precisou desenvolver alguma coisa para trabalhar em casa, para encontrar aquelas pessoas, né? E inicialmente a gente fez algumas lives técnicas sempre, né? Também não tinha tanta experiência assim, ninguém tinha tanta experiência em live. E começamos a fazer um profissional ou outro, sempre alguém mais experiente, outro não, mas de toda forma, a gente quis contactar com o país, a gente quis contactar e dar oportunidade, por isso que eu te convidei e também convidei live outros. Com todos, né? Live com todos. Legal. Era gente mais experiente, gente iniciando, gente que estava ali pelo meio do caminho. A gente não tinha muito o critério da experiência, a gente tinha mais a admiração por aquelas pessoas que, poxa, esse pode agregar alguma coisa. Embora você não tivesse, Felipe, tanta experiência com live, e confesso que nem percebi isso, mas esses meios de comunicação, Instagram, né, essas mídias, né, de comunicação, Instagram, Facebook, ajudava a gente a conhecer quem era a pessoa e o trabalho da pessoa, pelo menos ali inicialmente. Aí você poderia aprofundar mais e ver que realmente eram pessoas do bem, que praticavam uma boa engenharia, e era isso que a gente queria divulgar naquele momento. E assim, foi despretensioso. E a coisa foi acontecendo, e chegou um momento que a gente fez naquele ano 56 lives, quase 60 lives. No ano seguinte já foi baixando, mas hoje eu acho que essa onda da live passou, foi muito importante. Mas foi muito importante porque conectou o país, né? Conectou os profissionais. E hoje nós estamos aqui por causa dela. Aqui estamos aqui presencialmente em São Paulo, numa gravação de um podcast. Isso. Né? Revivendo uma live. Olha só como evolui, né? De uma live, agora estamos aqui todo equipamento, grande Gabriel no comando ali. De parabéns aqui pela estrutura. A gente vai crescendo, né? É essa é a vida. E olha só as nuances.
Lauto e meus amigos, família Depati, live com todos, oportunidade. Então eu tava naquela lista com Eduardo Cabral, Sim. com outros profissionais que eu via como referência e meu nome tava lá, minha foto. E isso traz pra gente essa credibilidade, esse ponto de confiança e faz com que a gente cresça cada vez mais. Muitas pessoas precisam de oportunidades. Olha as nuances, Lauto. Live com todos. Qual que é a missão da Depati? Todos em alto nível. Oportunidade a todos. É também colocar num encontro nacional, num expat, experientes palestrando, quem está começando, todos no mesmo nível, no sentido de alto nível. Cada um com o seu caminho, com a sua experiência. Então a gente foi aprendendo com vocês. Foi se conectando com pessoas que têm essa ideia. E são essas nuances que trazem a gente aqui. A gente está trazendo você, super experiente. Trouxemos aqui a Lívia, também super iniciante, sentada para a gente conversar profundamente sobre a história. Toda história importa, né? Essa podcast com todos. Todo mundo iniciou um dia. Exatamente. O importante é iniciar bem, sabendo da tua capacidade, sabendo até onde você pode ir, para não correr riscos. Riscos de uma maneira geral. Então, é o que a gente fala, né? A gente fala para os nossos alunos, né? As nossas palestras, todos vão ter oportunidade. Não precisa ter pressa, não precisa ter ansiedade, porque chega. É só você trilhar o caminho que chega. O momento vai chegar. Como patologista, como um profissional, um engenheiro, uma engenheira, vai chegar o tempo dele. Agora, não é fácil. Sim. A gente tem que realmente, né? Quem te disse que o caminho ia ser fácil, né? Quem te disse que o caminho não ia ter curva, descida, subida, mas o caminho é bonito, né? Sensacional. E falando em caminho, qual é o seu caminho, Lauto? Quem é o Lauto Parente, meu amigo? Cara, eu, sinceramente, tenho me dedicado muito à engenharia. Eu venho de uma família de engenheiros e ligados à engenharia. Meu avô era topógrafo. O meu bisavô trabalhava no IFOX, que era um instituto, né, que tinha de obras contra as secas. Então, estou falando de 1910, 1920, né? O meu avô topógrafo, meu pai engenheiro, professor de universidade, né? Foi meu professor de mecânica geral, de resistência dos materiais. E, assim, meu ídolo, um cara super inteligente. Não conhecia um engenheiro mais inteligente que o meu pai ainda, né? E, infelizmente, está no céu. A gente tinha muita coisa para fazer junto ainda, né? Mas Deus tinha outros planos. E a gente está tentando aqui não decepcionar. Está tentando estudar, tentando passar esse conhecimento. Por outro lado, a família da minha mãe é uma família de professores, né? Minha avó era professora, minha mãe teve como professora, eu também procuro também aí chegar a essa parte. Unir, né? O engenharia com o professor. Isso, e eu acho que daí veio essa questão de não reter conhecimento. Eu acho que a união da engenharia, eu prezo muito por isso. Eu acho que a união da engenharia está quando a engenharia é grande. E se a engenharia ela é dividida, ela é, vamos dizer, ceifada aquele conhecimento para em mim, a engenharia fica mais pobre. Exato. E aí a gente perde com isso, né? Acho que a nossa profissão de engenheiro ela é uma profissão muito bonita para a gente reter o conhecimento. E eu tenho uma frase que a minha amiga Cris Furlan, que também está lá no céu olhando para a gente, saudosa Cris, adorava quando eu falava essa frase, e é uma frase que realmente... né? Vocês dão um bom corte, hein? É muito, muito impactante, assim. Já postei várias vezes essa frase. Eu tive a felicidade de pensar nessa frase, também que não é minha, né? Depois eu... né? Mas é que o conhecimento técnico já tem dono. Ele não é meu, ele não é do Felipe, ele não é de nenhum engenheiro, O conhecimento técnico é da engenharia. Nós é que tomamos emprestado. E ao tomar uma coisa emprestada, a gente tem que fazer bom uso. A gente tem que zelar e fazer bom uso. E esse bom uso passa em compartilhar. Passa em passar para as outras pessoas, né? Entregar para as outras pessoas para que elas também tomem emprestado e também façam bom uso e também compartilhem. Porque só assim a gente cresce, Felipe. Senão a gente vai ficar pequeno. Eu fico grande com o meu conhecimento, mas o próximo fica pequeno e eu vou tombar, porque eu não tenho base. Tudo é base. A base, né, a nossa base é o conhecimento. Se a gente retém esse conhecimento, nós estamos fora. Então, respondendo a sua pergunta, o Lauto é o cara que o meu caminho é
conhecer e aprender e ensinar também. Muito legal. É Eu tenho admirado sua história, né? E sobre essas nuances. Olha só, pessoal, as nuances da ADEPAT. É até incrível, né? Nenhum de nós é tão brilhante quanto todos nós juntos. E essa ideia é muito bacana sobre a nossa área forte, a patologia das construções forte, a engenharia forte, como um grupo, né? Todo mundo ganha. E esse é um pouco do que a gente tenta passar. Tanto é que Lauton, do Ceará, vem para São Paulo para desenvolver um grande trabalho que ele faz aqui. É um engenheiro do Brasil, né? E saiu lá do hotel para vir para cá, para voltar, para ir para a obra que ele está lá coordenando, né? Fazendo a consultoria, para separar esse tempo com esse objetivo, né? Quando nós temos valores, propósitos, as nossas decisões, os convites que aceitamos, os convites que negamos, o esforço que fazemos vai com base nisso. E você levanta essa bandeira do compartilhar conhecimento, então estamos aqui compartilhando. E eu tenho algumas análises. Vamos soltar essas análises para você. Vamos soltar. Para a gente entrar na parte técnica, pessoal. Tenho essa admiração, é importante nós termos isso com muita base para a gente crescer. Você tem uma característica fundamental que eu admiro e busco também executar. Você conseguiu se adaptar muito bem. Você tem uma característica, e eu também procuro ter, de adaptabilidade. Então, conheço sua história e a gente vai se adaptando mediante as coisas que vão acontecendo, a gente vai crescendo. Você foi um dos primeiros da sua geração, vamos chamar assim, a se adaptar às redes sociais, quando ela entrou, mantendo a sua linha de raciocínio, de visão, de ideia, né? Você foi um grande empresário da área de recuperação de fachadas, né? Eu quero contar um pouco essa história. Se adaptou e hoje é um grande consultor da área de recuperação e reabilitação de fachadas. E dentro das redes sociais, você tem uma característica fundamental que é importante que a gente aprenda, que é ter a sua marca. Então, se nós fecharmos os olhos aqui e perguntarmos para o pessoal o que você pensa em Lauto Parente? Vamos pensar. Você vai pensar numa foto de uma fissura inclinada 45 graus, num balanço, numa fachada. Não é verdade? Verdade. Vai falar em desprendimento volumétrico, certamente, tá? Então, assim, são coisas, vamos pensar, simples. 2, 3, 4 assuntos e temas que você trata com muita profundidade e que fica uma marca. Porque às vezes a galera mais jovem, nessa ânsia do dominar, do dominar uma área como um todo, que a gente já conversou aqui, que discordamos dessa parte do buscar dominar ou oferecer dominar alguma coisa, de repente, de manhã tá postando sobre fachada, não, cada um pode fazer o que quiser. À tarde tá falando de estrutura, à noite tá falando de impermeabilização, e não fica uma marca, né? Você criou termos, você construiu formas de visão, estilo de post. Eu tenho muitos prints seus nas minhas aulas, né? Com todas as referências possíveis, aquela visão raio-x, visão de patologista, modo visão patologista. Como que você construiu essa sua marca, identidade, que fica tão marcante e que faz a diferença, meu amigo Lauto? Meu amigo Felipe, chega de amadorismo, né? Outra também, muito bom. Chega de amadorismo. A gente, ao longo do tempo, a gente foi sendo quem a gente é e apresentando situações da prática. Né? Situações da prática. Como você bem falou, eu trabalhei muito tempo na parte de execução. A minha primeira fachada reabilitada foi em 1999. E até 2020 a gente executou fachadas, né? E essa virada de chave aconteceu iniciou em 2014. Mas só veio virar completamente em 2020, quando eu realmente achei que já tinha dado minha contribuição para as execuções e ia seguir agora exclusivamente na consultoria, na patologia e nos projetos. Então, hoje é o nosso foco. 6 anos para virar trabalhando duplamente, no sentido de 2 viés. E às vezes... Diminuindo a execução e aumentando isso. É transição. E às vezes a galera pode pensar que a transição é rápida. De repente, você faz uma pós-graduação, você faz um curso e agora já vou ganhar dinheiro com consultoria. Não. Muitas vezes você precisa dessa transição, né, Lauto?
perfeito. Eu estou hoje com 26 anos de formado. A minha virada de chave durou 6 anos. E eu trabalho com fachada há 25. Então, e todo dia aprendo alguma coisa em fachadas. Todo dia. Na minha obra aqui ontem, aprendi mais alguma coisa sobre refletância de revestimento mineral, que é um revestimento granulado. Sim. Né? A refletância de acordo com o sol. E São Paulo me presenteou que fez sol de manhã e choveu à tarde. Então, a gente pôde comparar as duas coisas. Então, assim, e aprendi bastante, porque a vida é um aprendizado. Então, assim, embora coordenando uma obra, estando numa obra, o domínio ele é utópico, ele não existe, tá certo? O que eu acho bacana talvez seja você sempre buscar dominar, mas saber que o domínio é utópico, porque você não vai conseguir. Mas se você está sempre a fim de conseguir, você está sempre... Sabe, com aquele desejo de possuir mais, de conhecer mais, está sempre aberto para novos conhecimentos. E interessante, eu vim de uma universidade que o lema era ensinando e aprendendo. Ensinando e aprendendo. Exato. Hoje eu ministro aula lá na pós-graduação, me formei, meu pai dá aula lá, minha filha agora vai também para essa mesma universidade lá em Fortaleza. Então, assim, as questões das postagens, é simples, é você quem você é. Era o que você vive, é o que você vive, é o que você vivia, né? Cara, todo dia. Hoje a gente tem algumas obras, assim, algumas em Fortaleza, né? De acompanhamento, todas de acompanhamento, projeto. Normalmente, quando a gente faz o projeto, a gente também já entra com acompanhamento, a gente vai falar disso já. Mas, então, segunda, terça e quarta é meu dia de campo. Eu tenho que ter o dia de escritório também, né? Para poder trazer as coisas para o escritório. Mas segunda, terça e quarta. Então você se organiza segunda, terça e quarta. Terça, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta. É obra. Campo, obra. É obra, campo, toda semana. Terça, e segunda e sexta? Segunda e sexta é o dia para preparar aquela semana, para fechar a semana, alguma coisa ou outra. Bom planejamento. E como todo bom engenheiro, final de semana também estamos ali na área, né? Aqui a gente trabalha híbrido, tá? É 5 dias no escritório e 2 em casa. 2 em casa, né? Acordado e às vezes até dormindo também você sonha, né? Com toda certeza. Mas é isso. Então é você ser espontâneo, fazer postagens onde você tenha o conhecimento técnico para aquilo, porque... Olha, Felipe, é muito sério você fazer uma postagem. Você soltar uma informação é muito sério. E ela pode até se voltar, às vezes, contra você mesmo. Então, para me soltar uma postagem, são postagens que têm relativamente... não são tão simples, mas também não são tão complexas. A gente tem que se fazer entender. Mas para você soltar uma postagem, você tem que saber o que você está falando. Porque você, de repente, vai estar exposto ali numa hashtag, vai estar exposto ali a teus seguidores. Claro. Eu não entendo, te confesso que eu não entendo muito, eu não sou muito dessa midiático aí, né, dessas coisas assim, realmente eu não... Eu apenas faço minhas postagens. Vou lá e aperto o botão. Aperto o botão. Né? Então, assim, confesso que poderia até, talvez, ser mais um pouco efetivo nisso, mas eu prefiro gastar energia com realmente a engenharia em si. Então, veja, você, ao soltar uma informação, você está, principalmente aquelas pessoas, né, os nossos mestres, as pessoas que você tem credibilidade, você está sendo responsável, você está sendo um mensageiro, né? Está chegando aquilo como verdade. Então, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado para você não machucar um colega. Sim. Tem que ter cuidado para você não se machucar. Às vezes não precisa. Na ansiedade de fazer uma postagem, né? Calma. Fazer hoje ou fazer amanhã não vai mudar muito. Deixa lá de molho. A foto está guardada, né? O vídeo está gravado. Cria lá um álbum. Postar. Isso. Deixa lá. Isso. Tá? Então, assim, eu penso dessa forma. Acho que dá para você fazer assim. Eu sou muito contra a ansiedade, sabe? Essa coisa de querer. Coisa acontece. Corrida louca. Errar faz parte. Sim. Só que não seja por falta de atenção, de cuidado, que a gente tenha esse cuidado, que a gente busque referências. Até a gente que é experiente, tem uma experiência um pouco maior, né? Esse ano eu vou fazer aí 22 anos trabalhando com fachadas. E foi isso que nos conectou na época, eu lembro até. A gente traz o conceito da galinha, cacareje, né? Quando a gente consegue cacarejar, as pessoas têm essa referência. E eu lembro que eu postei um
um TBT. Cacarejar pode, só não pode usar tela de galinha. Não, aí não pode. Não, pode pra galinha. Pra galinha. Pra galinha, ótimo, excelente pra segurar as galinhas. Para o pessoal do agro, pra engenharia. Muito bom. E cacarejar, eu lembro que quando eu trabalhava numa empresa, coordenava uma empresa de recuperação de fachadas, estruturas, assim como era a sua empresa, eu era um coordenador, e participei de uma reportagem, né? E aí eu participei de uma reportagem de televisão falando sobre recuperação de fachadas, e eu fiz esse recorte e coloquei no meu Instagram, porque eu fiz, foi legal, foi minha experiência. Se eu não postasse, ninguém saberia. Uhum. E quando eu postei, você viu essa mensagem, esse post. E falou, pô, interessante, você trabalhou com recuperação, com execução? Eu falei, sim. Aí eu contei um pouco da minha história. Ele falou, também tenho essa minha experiência, então acho que vai dar um jogo legal da gente conversar. E eu sempre tive muito receio também, e ainda tenho muito receio de postar, apesar de errar, e já ter errado algumas vezes. Mas assim, simplifica. Quer começar a postar? Poste o que é patologia das construções. Vai no livro, manual de engenharia diagnóstica, que somos nós dois, um dos escritores, você tem capítulos incríveis. Tem lá. Tem um capítulo incrível sobre recuperação de fachadas do Lawton, sobre ele diz como é que deve avaliar se remove completamente ou não o revestimento. Existe lá três fatores, tríade. 3 fatores, tá? Que você pode fazer essa postagem, aí você pega toda a tua habilidade no Canva, na arte, escreve, referenciando, colocando a foto do livro, colocando o autor, pronto. Você fez uma excelente postagem sobre algo técnico referenciado e levou essa informação para as pessoas. Há formas de se executar, a engenharia está aí, o conhecimento já está aí. Então, todos, né? De todos. Então, só cuidado. Cuidado, atenção. E cria a sua marca. Você criou algumas marcas. E isso, quando a gente cria uma marca e bate, né, e continua ali, a gente começa a ficar conhecido por aquilo, sabe? Você deve ter muitos conhecimentos de todo o prédio. Mas quando pensa em Lawton, pensa em fachada. Pois vamos para ela, então. Certo? Como que você chegou no desprendimento volumétrico? Da onde surgiu esse termo? Cara, por que desprendimento volumétrico? Isso é muito bacana, porque eu percebi que existia uma salada de nomenclatura, parece que falta uma homogeneização de nomenclatura. E eu sempre admirei algumas profissões, como a medicina, por exemplo, que sempre padronizou muitos termos. E todo mundo febre aqui, lá, não sei na onde. E todo mundo que tem alguns amigos médicos, ao perceber que eles estão conversando, eles usam aqueles termos técnicos. E aqui, na nossa engenharia, eu disse, poxa, falta uma coisa bacana, que é começar a padronizar, começar a fazer... Não que eu seja responsável por isso, mas eu poderia, de certa forma, contribuir dentro daquilo que eu trabalhava. Óbvio. Então, o que aconteceu? A gente começou a perceber que as fachadas, elas tinham um problema de revestimento cerâmico, principalmente nas cidades litorâneas, né, por conta de questão de maresia, de cloretos, né, aquilo protege, né, tem uma camada impermeável muito maior, que é a placa cerâmica, né, 7%, né, aproximadamente 7% ali de área permeável, que são os rejuntos, ali é mais ou menos um cálculozinho que a gente faz. Mas eu comecei a perceber que o problema já não estava somente nas cerâmicas, que o problema ficava mais sério, ou seja, ele já criava volume, não era mais aquele plano de cerâmica ali, ele aprofundou. E tinha uma característica muito interessante, estava concentrado mais nos substratos de concreto do que nos substratos de alvenaria. O que estava acontecendo com os nossos concretos, ou o que aconteceu com os concretos lá atrás para permitir esse baixo desempenho de aderência, baixo desempenho aderente? Por que exatamente na cesta cerâmica 10x10 caía, né? A cesta 50, 60 centímetros, a espessura da viga, né? Por que em estruturas circulares, em varandas, em balanço circular, acontecia com mais frequência do que em sacadas retilíneas? Por que em balanço acontecia mais do que em áreas, vamos dizer, de pano fechado, né? Pano cego, como chama, né?
popularmente, porque a gente tem que ter o linguajar técnico e o linguajar que seja didático, porque como a gente trabalha com condomínio, a gente tem que falar os dois para que seja entendido. Então, eu comecei a perceber, Felipe, que nós estávamos bem caracterizado uma manifestação patológica, entendeu? Diferente e muito mais perigosa. Porque dentro das usuais, né, dentro das manifestações patológicas usuais em fachada, aquelas corriqueiras que a gente vê sempre, o desprendimento volumétrico ele é o mais perigoso. Mas ele acontece, na verdade, o desprendimento volumétrico é a segunda fase. O nome da manifestação como um todo é destacamento volumétrico, onde se destaca alguma coisa que tem volume. Que a etapa 1 é o descolamento, muitas vezes não perceptível, o que é perigosíssimo. Não perceptível a visão, mas a percussão, ele é. Fica o problema oculto por um tempo. Ele fica oculto, visual. Às vezes, até realmente desprender. Exatamente. Diferente da cerâmica, né? Que assim que já tem, de imediato já começa a ter um problema maior. É mais comum perceptível. Aquelas barrigas, né? Isso. Dentro da linguagem comum, as barrigas, dentro da linguagem técnica, as formações abauladas. Sim. Aquelas formações abauladas que a gente já percebe que aquilo ali, a cerâmica está... Porém, eu já vi formação abaulada em emboço. Ou seja, são áreas de... Já fiz uma postagem há uns meses atrás sobre isso, onde eu mostro uma fachada que em toda a linha de viga ela tinha uma barriguinha, ela tinha uma formação abaulada. Sim. Então aquilo ali é justamente o desprendimento, o descolamento volumétrico, e a próxima fase é o desprendimento volumétrico. E esse desprendimento volumétrico, quando ele não é provocado, ele é muito perigoso, porque ele pega todos de surpresa. Aí você vai dizer assim, não, mas a gente protege a laje, a gente protege, né? Aqui bota uma bandeja, não funciona. E quem esteve na parte de 2023 viu que não funciona e viu em qual carro que acerta. Sempre, é nela. Então, veja por que não funciona. Porque nós temos casos, por exemplo, lá em Fortaleza, que um desprendimento volumétrico rompeu uma laje de terra e subsolo. Sim. E destruiu um automóvel que estava lá, né, de alto luxo, né? E ao lado tinha um que não era de tanto luxo, mas entre um e outro vai cair naquele de alto luxo, né, pela lei de Murphy, né? Então, o desprendimento volumétrico, ele realmente preocupa muito. Algumas pessoas acham que o desprendimento volumétrico deve ser visto somente na etapa prévia, porém, num movimento, né, num processo de reabilitação de fachadas, né? Eu gosto muito desse termo de reabilitação de fachada. Não sou muito fã de retrofit, eu prefiro reabilitação de fachadas e prefiro revitalização de fachada, né? A reabilitação é quando eu tento colocar esses termos, né? Pelo menos para mim, eu entendo que é uma coisa mais profunda, e a revitalização é uma coisa mais leve, né? Então, no movimento de reabilitação de fachadas, você tem ali a extração do revestimento cerâmico, vamos dizer assim, e você tem um processo muito, muito pesado de vibração. Eu sou da época que se extraía cerâmica com marreta e talhadeira, que já era pesado. Mas agora nós temos os marteletes, né? Que é uma vibração bem mais, vamos dizer assim, uniforme, sequenciada, né? E que não era tão pesado como é bem mais pesado do que a marreta e a talhadeira. Então aquilo pode provocar um desprendimento volumétrico. Veja só a situação. Aquilo pode causar um desprendimento volumétrico pós-demolição. Quem é que faz teste percussivo em revestimento argamassado de embolso pós-demolição? Para saber se aquele embolso que passou por um processo de vibração não está em processo de descolamento. Aí você está fazendo uma obra que tem uma expectativa de 20, 30, 40 anos em cima de uma casca de banana, que é um revestimento argamassado que não foi testado pós um processo violento de vibração, que é uma violência. Não existe demolir com delicadeza, tá certo? É um processo de pulsão, um processo enérgico. E aí, você testou o teu embolso? Não testei. Então, você pode ter aplicado um novo revestimento com expectativa de décadas em algo que você startou, você acelerou o processo de desprendimento volumétrico. Está na etapa de descolamento. E como é que eu identifico isso?
é um teste diferente, teste tátil percussivo. A pessoa às vezes, tátil percussivo, esse cara tá louco. Aí tátil percussivo, né? São sensoriais, né? Tá aí a 16747, que é um procedimento sensorial, né? A inspeção predial, né? Sim. Mas não vamos misturar os assuntos. O sensorial. Então, o sensorial, nós vamos usar agora, além da audição, o operário vai usar o tato. Não é difícil não, tá, Felipe? Você põe a mão e bate ao lado. E com um pouco de experiência, você vai entender a profundidade dessa vibração. Se é só na capa, ou seja, se é só a cerâmica, ou se ele é mais profundo, ou seja, se a vibração vai mais lá para dentro. O som é bem mais grave, né? Tá? Então, nesses casos aí, né, a gente chama de tátil percussivo, ou seja, aquele que vai identificar, é o teste percussivo para embolso. Tá certo? Também tem as linhas que você sabe, onde tem, por exemplo, mais incidente em substratos de concreto. Então você já viu ali naquela linha de encunhamento, aqueles quadrados ali, aqueles retângulos, né, poligonais. Pelo amor de Deus, não vai fazer X, não vai fazer Y, não vai fazer Z, não vai fazer desenho, tá certo? Eu vi ontem. um hashtag, mapeamentos indecifráveis. Então, tio, e esse mapeamento aqui? Cara, isso é até, né? Entendeu, né? Não vou nem dizer. Não vou nem mostrar. Não, mas, ó, é de um prédio ontem. Melhor aí, não, né? Enfim. Não dá. Está censurado. Não parece ser nem... parece ser algo... Né? Mas, bom, vamos em frente. Dessa forma, Felipe, então quando você já percebe aquela repetição dos polígonos, né? Normalmente retângulos, sim, em cada andar, sequenciados, né? Aí você já começa a despertar, poxa, não é o desprendimento volumétrico aí? E será que depois que eu tirar isso, eu não vou estender aquele desprendimento volumétrico? Agora mesmo em Fortaleza, uma edificação que iniciou, que eu acho que a gente deve conversar também, que iniciou um processo de reabilitação de fachadas sem o estudo prévio, vamos falar sobre isso, né? Tive que né, por felicidade, né, fui chamado lá para entender o que estava acontecendo e para a obra, vamos voltar, porque vai ter que tirar todos os revestimentos argamassados de embolso de uma fachada que está a 10 metros do mar. 10 metros do mar. Tá certo? Então, para a obra, vamos desfazer tudo, volta para poder refazer da maneira correta, né? Olha só, vou organizar aqui como que o Lauton vê essa parte do desprendimento volumétrico. Então você trouxe aqui 3 termos, vamos tentar organizar. Descolamento volumétrico. Sim. Destacamento volumétrico. Destacamento é o processo como um todo, que começa com o descolamento e faz a evolução para o desprendimento. Vamos chamar de desprendimento quando caiu. Caiu. Que pode ser provocado ou pode ser voluntário. Perfeito. Perigosíssimo, voluntário. Então, se você está usando o termo que vou dizer, o Lauton criou, não, enfim, que ele organiza. É organizado. Mas também, honra quem merece honra. Quem organizou ali, você não vai escrever no teu relatório ou na tua postagem, está acontecendo aqui um desprendimento volumétrico. Só se você estiver na hora filmando. Se não caiu nada. Você pode dizer, houve um desprendimento volumétrico. Então a gente pode colocar no nosso relatório como diagnóstico, como análise, sim. Foi identificado um descolamento volumétrico. Há um descolamento se você tiver o sintoma visual de formação abaulada, se você tiver fissuras, principalmente lineares, horizontalizadas e até algumas verticalizadas também, se você tiver também um ensaio tátil, ensaio tátil percussivo. Com a marcação. Tá Perfeito. Certo? Então, esses são... E pode abrir uma janela de inspeção para poder fazer uma confirmação em algum outro ponto. Aí é que tá, Felipe, vou te dizer uma coisa. É um dos meus maiores medos. Uma outra obra em Fortaleza, nós finalizamos, ela está em obra atualmente, essa edificação, mas finalizamos uma fachada face norte de 21 pavimentos, onde todos os 21 pavimentos tiveram desprendimentos volumétricos, todos, sem exceção. Todos tiveram desprendimento volumétrico numa faixa de 35 metros horizontais nos 21 pavimentos. Felipe, essa eu tinha certeza que ia dar problema.
que ia dar alguma coisa, porque é insustentável. Claro. Se ele resolve, eu vou abrir aqui uma janelinha, ou então eu vou tirar os pedacinhos. Se aquilo está instável a ponto de desprender, Sim. né, de um colapso inteiro, como eu já vi de 8 metros, como esse que rompeu uma laje de terra e subsolo, entendeu? Se aquilo resolve cair, se resolve se desprender, não tem nada que segure. Sim. É um perigo até para o próprio balancinho, dos Sim. operários da balança. Sim. É ainda muito complicado isso. Eu tenho muito temor pelo desprendimento volumétrico, por isso talvez tenha estudado tanto. Então, veja, nessa edificação, quando a última viga foi extraída, eu confesso para vocês, eu fui para o outro lado da rua e fiz uma oração. Fiz uma oração. Porque aquilo ali para mim tinha sido um milagre. Milagre, assim, eu não tinha como explicar como aquilo não... Porque saía de uma maneira, Felipe, que se a gente... Se eu e você estivesse na balança, a gente tirava. Imagina. Com facilidade. E eu não sei como aquilo não aconteceu. Muito cuidado do construtor e da equipe que estava na balança. Sim. Parabenizei o construtor, parabenizei a equipe, principalmente, que era quem estava lá no front, né? Mas eu realmente fui para o outro lado da rua, né? Era um prédio, um recuo muito próximo, eu olhei assim, meu Deus, muito obrigado, porque eu não tinha certeza que aquilo não ia dar certo. Mas não tinha outra maneira, eu tinha que tirar. Normalmente esse descolamento, ele tá lá na zona de ruptura, chapisco, base. Chapisco concreto. Né? Chapisco concreto. É o principal. Aí sai e fica lisinho, né? A viga, o pessoal fala assim, olha, não tinha nem chapisco, tinha. Se você olhar as costas do emboço, você vai ver que o chapisco está lá. Isso aí. Né? Vamos dar um sobrenome para isso? Porque assim, vamos imaginar até que ponto você usa esse termo. Estamos aqui aprendendo, sim. Compartilhando. Porque nós temos algumas zonas de ruptura, eu acho que conto 9 zonas de ruptura num revestimento de sistema aderido cerâmico. Então pode romper. Você vai lá e fez o ensaio percussivo, tátil percussivo, enfim, e deu uma área de concavo. Ok. Pode ter algumas zonas de ruptura onde está acontecendo esse descolamento. Na própria base, a própria base pode estar sendo um problema. Base chapisco. Sim, normalmente é a face da base, né? Por alguns motivos, Felipe. Veja só, eu tenho um concreto. E em cima eu tenho, né? Normalmente acima eu tenho a alvenaria. O que é que eu tenho na alvenaria? Porosidade. Sim. Saliências e reentrâncias. Tá certo? Então isso me dá porosidade, me dá agulhamento, ancoragem, né? Capilar. As saliências e reentrância me dá um agarre, né? Vamos dizer assim, físico, né? Então eu não tenho nada de... além da face do tijolo, eu não tenho mais nada. Só tenho a face do tijolo namorando com o chapisco. O que é que eu tenho no concreto? Eu tenho uma superfície lisa, que já não me dá, vamos dizer, um agarre, né? Eu tenho uma superfície densa, com baixo índice de porosidade, já me dificulta o agulhamento e a ancoragem capilar. Eu tenho itens de desforma, inclusive restos de forma, prego, tábuas, esmoldantes. Eu tenho uma falta de cuidado da mão de obra e de quem está acompanhando a obra em não realizar o procedimento de limpeza do substrato. Eu tenho no concreto a possibilidade de utilizar chapiscos especiais, e às vezes não uso, porque falta porosidade, falta, né? Falta essas saliências e reentrâncias, que quem vai dar essas saliências e reentrâncias é o chapisco. Eu tenho falta de procedimento de tela de fixação, porque eu considero um erro, e é um erro, por formação de bolsão de ar, quando você tem um chapisco e logo em cima do chapisco põe a tela. Concordamos. Nós temos um namoro a preservar entre o chapisco e o emboço. Contato íntimo. O contato íntimo deles dois, né? O namoro, como eu falo, para ficar bem entendido. Mas aparece uma tela no meio, atrapalhando esse contato, deixando se formar os bolsões de ar. E aquilo que era para estar aderido 100%, às vezes está 70%, 50%, porque eu tenho uma tela. Mas a tela não é para utilizar? Mas é para aprender a utilizar. Sim. Tá? E aí é um outro processo que a gente depois explica, mais complicado, mas que essa tela tem que estar no meio da camada. Sim. O que precisa é ter um contato enérgico do emboço com um chapisco. Depois você põe a tela. Aí depois você põe a tela
Só uma dica que é no momento da execução do embolso, é com o embolso ainda fresco. Exato. Tá certo? Você coloca essa tela e fixa. Tá certo? Mas isso aí é um outro procedimento que, numa outra oportunidade, a gente pode citar, já que visto que o nosso tempo também é um pouco. Né, a gente tem tanta coisa para conversar. Então é isso. Então, essa é a diferença. Eu tenho muito mais itens e muito mais cuidados num substrato de concreto do que num substrato de alvenaria. Sim. Eu não tenho que... Deveria, tá? Mas muitas vezes não lavar a alvenaria é um problema infinitamente inferior do que não lavar, não limpar um concreto. Sim. Tá certo? Outros elementos da alvenaria me dão esse suporte, como a porosidade dos blocos cerâmicos, saliências e reentrâncias dos blocos cerâmicos, porosidade dos blocos de concreto. Né? Então, não tem, né, desmoldante. Não, muito bom. Então a gente traz... Vou listar aqui, tentar listar os 9 ou 10 zonas de ruptura que a gente pega numa fachada. Então a base, concreto ou alvenaria, pode romper na base. Entre o chapisco e a base. No chapisco. No chapisco. Dentro do chapisco. Entre o chapisco e o emboço. E o emboço. Dentro do emboço. Dentro do emboço. Eu até adiciono a camada superficial do emboço, adicionada a isso. Às vezes, cara, são muitos. Não é? Entre a tela... E parte do emboço. Parte do emboço. Né? Não causado pelo emboço, mas pela formação de bolsões de ar. Exatamente. Entre o emboço e a argamassa colante. Sim. A própria argamassa colante Sim. pode ser um problema. E entre a argamassa colante e a placa cerâmica. E ainda a própria placa cerâmica pode ter os seus problemas ali internos que possa romper. E entre o engobe e a placa? Então, que é e dentro... Não, aquele de fora. A placa lá, cerâmica, aquela camadinha ali. Aquela camadinha de Então, fora, né? Conta aí, foi uns 11, 12. Por isso que é tão complexo que eu queria trazer para você, então, 2 perguntas. Primeiro, até que ponto você tem chamado de descolamento volumétrico? Tudo aquilo que tem som cavo. E que tenha volume. Isso. E que não seja da argamassa. Que seja da dentro da argamassa. Do emboço para dentro. Do emboço para dentro. Isso. Já pode se chamar de descolamento. Até o emboço, até a face do emboço, por questões de pulverulência. Não seria descolamento volumétrico. Não seria descolamento volumétrico. Agora, destacou internamente do emboço. A partir internamente do emboço até lá dentro, descolamento volumétrico. Tem volume. Nota aí, meus amigos. E outra, como você vê, você acha o ensaio de percussão? Você não acha que às vezes os clientes alguns profissionais podem supervalorizar e às vezes errar em alguns segmentos? Vou explicar por quê. Contrata-se um ensaio de percussão. Ele é um ensaio muito subjetivo em alguns momentos, porque é um profissional, naquele momento, fazendo uma análise com a sua experiência, faz as marcações adequadas, retangulares, retilíneas e tudo mais. Com aquela marcação é feito um mapeamento, mapa de danos, a gente consegue então chegar numa quantidade e de repente, se não tomarmos cuidado, parece que aquela quantidade é a quantidade exata que vai resolver os problemas da fachada. Começam a fazer os orçamentos com base naquela quantidade, fica lá marcado a fachada, a empresa pode ir lá para executar a obra, só corta exatamente aonde estão as marcas, faz o serviço de reabilitação das fachadas, vai embora, mas dentro desse processo, como que você vê o aumento o erro a imprecisão do ensaio, não vou chamar de erro, tá? A imprecisão do ensaio, o processo de tempo do ensaio até a execução, o quanto já pode aumentar por si só. Na execução, os problemas de aumento da área em função da energia para a extração desse revestimento. Como que você vê esse universo do ensaio de percussão que a gente pode melhorar, meu amigo Lauto? Primeiro, quem solicitou o ensaio? Vamos pensar... Quem solicitou o ensaio? Vamos pensar que o cliente... Vamos mais atrás, filho. Pediu, né? Não, vamos mais atrás. O que é uma assembleia de condomínio? Aí vamos longe. O que é uma assembleia de condomínio quando se trata de serviços técnicos de engenharia? Serviços de grande magnitude e de grande complexidade. Fachada é um trabalho de grande magnitude, é o maior órgão, né? Assim como a nossa pele, é o maior órgão, né? É o maior sistema, né? Elemento, na verdade, segundo a norma de desempenho, mas é o maior elemento em áreas em metros quadrados. Parêntese, talvez seja o maior em metros quadrados da Constituição Civil brasileira, fecha parêntese.
Mas quem solicitou? Aí vamos lá. O que é uma assembleia de condomínio quando o assunto é engenharia tratando de fachada? Fachada é uma magnitude diferenciada e uma complexidade totalmente diferenciada também. Quem está resolvendo pedir um ensaio percussivo? Porque alguém ouviu falar que no prédio do vizinho está lá e viu? O que é essa reunião de condomínio? É um agrupamento de pessoas não técnicas tomando decisões técnicas sem conhecimento técnico e sem aconselhamento técnico. Dizendo, vamos fazer um teste percussivo para saber as áreas que estão fofas, popular, técnico, com presença de som cavo, tá? E a gente substitui aquilo e está resolvido o problema. Será? Está resolvido o problema? Né? Então, veja, primeiro ponto é o seguinte, quem solicitou? Foi técnico ou foi não técnico? Os problemas começam aí. Não técnico tomando decisão técnica. Tá certo? Pode tomar? Pode, desde que ele tenha sido aconselhado para tal. E quem aconselhou também entenda do traçado, né, do riscado. Tá? Então, vamos lá. O ensaio percussivo ele é um ensaio de momento. Ele vai refletir o que está acontecendo naquele momento. Tá certo? Lá no livro que você citou, a gente fala lá como você pode interpretar se uma fachada está ou não condenada, se um revestimento está ou não condenado. Isso eu criei porque eu tinha muita dificuldade não tem norma que diga, não, 10%, 5%. E aí eu vou colocar uma simples questão aqui. Veja só, eu tenho uma edificação com 5.000 metros quadrados, fachada revestida com cerâmica 10x10, tá certo? Para facilitar nossas contas. 5.000 metros quadrados. Tá? Quantas peças cerâmicas eu tenho? Aí eu vou lhe perguntar assim, 10%, Felipe, é pouco ou é muito? 5%, é pouco ou é muito numa fachada dessa? Vamos fazer uma continha assim em breve, né? Eu gosto muito de fazer essa conta. 5.000 metros quadrados, ok, 5.000 metros quadrados, beleza. Quantas peças cerâmicas tem um metro quadrado, ela sendo 10x10? Eu tenho 100. Quantas peças ao todo eu tenho? 500.000 peças. 5% são 25.000 peças dispostas a cair. É pouco ou é muito? É pouco ou é muito? É muito. Sentido. É muito, 25.000 peças. Agora, onde essas 25.000 peças estão dispostas na fachada? É na fachada leste? É na fachada norte? É em cima? É embaixo? Concentrado? É concentrado? É em todos os locais? Ou é só na fachada oeste? Que lá no meu Ceará todas as vigas? Sofre com as consequências de dilatação térmica? Tem junta de movimentação só na horizontal? Não faltou a da vertical, não? Opa, então perceba que tem que ter conhecimento técnico e análise técnica para isso. Tá certo? Então, veja, analisar de momento. Eu fiz um teste percussivo há 2 anos atrás. Claro que não está valendo. Há 6 meses atrás, olha, já está ficando velho. Já está perdendo a validade aí. Tá certo? Então, assim, não se faz esse, né? Então, uma coisa... E eu já ouvi falar uma vez que o cara faz o teste percussivo, ele vê que é uma determinada área e ele já marca aumentado. Ele já marca aumentado, não por nada, porque ele sabe que não vai fazer agora, então ele já bota aquela área, né? Ele já coloca aquela área ali com um delta X segurança. Ali. Um delta segurançazinho ali. Mais, tá certo? Outra, quem fez o teste percussivo é da tua confiança? Você conhece? Quem é a empresa? Ou às vezes até mais, quem é o operário que fez? Tá certo? Então, você tem confiança nisso? E o teste percussivo, cara, é um teste quantitativo. Ele não é qualitativo. Ensaio de percussão não é diagnóstico. Não. Som cavo não é o diagnóstico. Não, e nem deve ser. Né? Não, nem deve. O som cavo é sintoma. O teste percussivo, ele é um teste quantitativo. Sim. X metros descolados, X metros aderidos. Aí descolado onde? Por quê? Pronto, aí ele vai fazer lá, né? Pronto. Ele vai te dar uma X% de área. Acabou. O teste percussivo não tem que estar diagnosticando nada. Tá? Ele vai te dar uma diretriz, tá? E o patologista, o projetista, vai olhar aquilo ali, vai entender e vai solicitar, talvez, um teste de resistência à aderência à tração, um teste de resistência superficial, se ele achar que aquele revestimento tem aproveitamento. Porque se ele não tiver, para que eu vou pedir teste de resistência à aderência à tração? Não tem aproveitamento, cara. Que também, às vezes, esse ensaio é super visto de um jeito, às vezes, inadequado, né? Ensaio de resistência à tração.
Principalmente por uma questão de vibração. É. Porque tem que fazer aquela perfuração. Exato. E aquilo às vezes pode mudar as características físicas da coisa. Mas é outra coisa também que complica. Mas veja só, ultimamente eu peguei agora uma análise para analisar um teste percussivo de uma edificação de 3.500 metros, tinha 69 metros. 69 metros. Cara, não dá, né? Não dá pra gente... Mas eu falei para você que o teste percussivo, ele analisa a situação de momento. Edificação com 10 anos. E pode mostrar tendência. Isto pode ser os 69 metros quadrados de vacilo do profissional, onde ele vacilou aqui, ali, uma bobagem e tal, mas pode ser a ponta de um iceberg. Mostrar a tendência, né? Exato. Aonde que está acontecendo? Aonde está acontecendo, aonde está acontecendo, e assim, a quantidade disso tá lá, inclusive, no livro, lá no Manual de Engenharia Diagnóstica, porque você tem que ver essas recorrência, voluntariedade em distinção de local versus quantidade. Isso. Né? Se eu pensei em 4 fatores, são 3 coisas. Então, são três fatores com a quantidade. Então, veja, são 69 metros quadrados. Ah, não, aí onde mora a experiência, um pouquinho da experiência que eu quero passar para vocês. São 69 metros só. Cara, eu realmente não tenho como dizer que vai ter que fazer uma fachada de 3.500 metros por 69 danificados. Mas eu já digo o seguinte, ó, você vai fazer 69 e daqui a um ano você vai fazer de novo. Sim. Pulo do gato. É isso. Claro. Proteger aquela turma que acha que era 69 metros e agora a fachada está linda, maravilhosa e não vai ter mais problema. Como eu posso dizer assim como a isso? medicina. Aí o que acontece? Cai lá um pedaço, determinado, né? Um experimento, tinha desprendimento volumétrico também, entendeu? E tinha cerâmica também dentro desses 69 metros. E aí, engenheiro, por que você foi lá e não identificou? É lógico. E aí, infelizmente, aconteceu um grave acidente, uma grande perca material. Acontece assim na medicina, às vezes você faz um exame, detecta algo, o médico fala, comece a tomar esse medicamento, daqui a 3 meses você vai refazer os exames. E quando diz assim, deu sorte porque pegou no começo. Não é? É lógico. Esses paralelos, gente, com a Faz todo medicina, sentido. é muito importante vocês fazerem para se fazer entender para o condomínio. Eu vou contar um caso aqui para vocês, veja só. O que acontece muito com o condomínio? Tem um problema, tá certo? E eles vão direto para os executores. É muito errado isso. Está pulando 2 etapas. Planejamento, projeto. Diagnóstico, planejamento, projeto. Baseado nesse diagnóstico aqui. Então, ele tem o problema e chama os executores para fazer. Nada contra os executores são fundamentais no processo, tá certo? Mas quem diagnostica, quem prognostica e quem prescreve também. Né? Então, veja, eu faço uma pergunta para você. Se você sentir uma dor na barriga, você vai direto para a mesa de cirurgia? É isso que está se fazendo nos prédios. Estão colocando os prédios direto na mesa de cirurgia, sem diagnosticar, sem planejar e sem projetar. Ok, Felipe? Exato. Então, quando vocês tiverem a oportunidade, falem isso para os síndicos, porque é isso que está acontecendo. Tá se colocando o prédio na mesa de cirurgia sem identificar. Era só uma dor na barriga, era só uma cólica. Você tomasse um comprimido, você ficava bom, mas colocaram o prédio na mesa de cirurgia, sem analisar, abrir a coisa. Não dá, cara. Não é assim que se faz. Né? Então, a medicina, às vezes, é uma parceira da engenharia para deixar a coisa mais compreensível para a comunidade aí. O mercado de condomínios é um mercado imenso, maior, a necessidade de obras de condomínio é maior do que o mercado de construção civil, ao meu ver, é maior do que o mercado da construção civil brasileira. Acontece que é desorganizado. E a gente, como a ADEPAT, né? Felipe, parabéns pela sua ADEPAT, pela ADEPAT de todos, tá certo? Nós, patologistas, nós temos essa missão de deixar esse mercado mais organizado nas nossas cidades. Cada projeto que eu faço na minha cidade ou fora dela, eu contribuo para que a coisa tenha menos possibilidade de dar errado. Entendeu? Então, assim, poxa, tem um entendimento de um problema. Está caindo cerâmica, o cara, não, está caindo cerâmica. Tá não, cara, está caindo embolso. Daqui a pouco você vai ter o seu prédio aqui, vai romper sua laje aqui. O problema é bem maior do que você imaginava. Agora, para isso, né, a gente tem que ter zelo.
Lembra que a gente falou lá no começo? Conhecimento técnico, a gente pegou emprestado. A gente compartilha, mas também, antes de compartilhar, a gente tem que ter zelo por ele. Ou seja, cara, não solta no vento coisa que você, né, tá fora da tua capacidade. O programa tá conectado, né, com aquilo que a gente falou no começo, né? As pessoas que não têm tanta experiência ainda podem fazer trabalhos de engenharia diagnóstica, sim, dentro da sua capacidade técnica. Eu sou um executor de fachadas, vou começar a executar por um prédio de 23 pavimentos. Cara, não, tu não vai fazer isso. Das duas, uma, ou você vai se queimar, ou você vai correr um grande risco desnecessário. Tá certo? Então vai com calma. Vai, chama. Multidisciplinar, equipe multidisciplinar. Aproveita, suga o conhecimento de um, suga o conhecimento do outro. Já vai entendendo dentro do que você quer focar. Né? Não que o generalista não tenha seu valor, e é Sim. importante, né? Principalmente dentro da inspeção predial, que para mim o inspetor predial é um dos profissionais mais importantes e mais, sabe, feras que existe. O cara tem que saber se é ou não problema em diversos sistemas construtivos, cara. Isso não é fácil. Assim. Isso não é fácil. Ele vai ver impermeabilização, ele vai ver estrutura, ele vai ver a parte de revestimento, vai ver tudo. E ele tem que saber se aquilo é ou não é problema. Por isso que não é simples inspeção predial, né? Os cursos de pós-graduação lá, eu falo muito nas disciplinas que eu ensino, inclusive de inspeção predial, não vai sair inspetores prediais daqui. Eu estou dando o conhecimento, botando o sabor na boca de vocês para saber se vocês realmente, né, gostam e prossigam no conhecimento até ficarem realmente capazes de enfrentar uma inspeção predial, inicialmente numa coisa mais simples. E, naturalmente, a coisa vai aumentando, a complexidade vai aumentando, né? E aí você já não sabe aqui, aí você, opa, peraí, vem aqui comigo aqui, vamos fazer essa coisa, só que da próxima você já vai pegar aquela... E é assim que funciona, né? Com toda certeza. Olha que incrível que você trouxe. Estamos aqui com a Serpol no fundo, tem um QR Code, seja membro, vai estar aí aparecendo na sua tela, seja membro, participe dessa parceria Serpol. O que a Serpol desenvolveu? Que ela tem a nossa parceira aqui no podcast. É uma empresa de mais de 40 anos, trabalhando no segmento de reabilitações de estruturas e fachadas. E eles aprenderam ao longo dos anos que para a empresa, no nível da Serpol, não é prudente orçar diretamente para os condomínios. Sim. Então, quando o síndico, quando alguém liga para cá, eles falam, tem laudo técnico? A resposta normalmente é não, porque os condomínios, os gestores, cirurgia. Eles vão lá pesquisar no Google, vai aparecer as grandes empresas que investem e já voa para quem resolve o problema. E às vezes também por não conhecer. A Serpol diz, primeiro, é preferível que você procure um laudo técnico, procure um consultor. E por que esse QR Code? Ela apresenta profissionais, ela cadastra profissionais e apresenta esses profissionais caso o pessoal peça dentro de uma linha, porque eles têm uma situação de vir trabalhos técnicos de qualidade. Porque para uma empresa de execução, se fizerem o trabalho de base, o ensaio de percurso, tudo que você foi de base, para quem vai orçar a obra com um diagnóstico adequado, porque por fim que vai pôr a mão naquela obra e reabilitar aquela fachada é a empresa de execução. Então, empresas de execução, cuidado com a ansiedade que você trouxe aqui, de já querer tomar aquele cliente e às vezes você faz uma proposta e se não tem um laudo técnico, uma consultoria, pode ter propostas totalmente mais baratas que a sua, com preços muito menores, porque não está dando solução para o problema, porque ninguém sabe a solução do problema, porque não estudou o problema. Então, e quem decide? Olha só. O síndico e uma assembleia que não tem parâmetro técnico normalmente, não tem? Não tem. Né? E aí que entra, que eu queria falar uma frase final e fazer minha última pergunta, que a gente passa rápido, né? Olha o tempo. E depois você pode também explanar o que você quiser, mas tem uma última pergunta para você, é o seguinte. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, existe vida após o laudo. Em muitos condomínios também, contrata-se o laudo técnico, o parecer, o diagnóstico, a inspeção, e engaveta-se. Às vezes, um síndico, um gestor contrata, ele sai, entra o outro, nem sabe que tem ali, não utiliza. E muitos
profissionais da nossa área, da DEPAT, inspetores, consultores, patologistas, engenheiros diagnósticos, ficam focados apenas, e está tudo certo, se é como estratégia, focado apenas na inspeção e entrega do laudo. E depois, fim, acabei com esse cliente e vou para o próximo. Olha, você pode fazer um laudo de uma fachada, de uma inspeção predial, e depois fazer a gestão das contratações, dar suporte para contratarem, como você falou. E depois dar suporte durante a obra, desde que você tenha capacidade, habilitação técnica, capacitação técnica para tal. Mas você faz muito esse trabalho, né? Não é só consultoria, o laudo e acabou, enfim. Às vezes é 1/10 do valor o laudo e depois você vai ter um acompanhamento durante 6 meses, 12 meses, 24 meses. Isso, vamos falar de empreendedorismo, gera recorrência, gera um trabalho contínuo, gera fazer o laudo realmente acontecer, se tornar real. Como que é esse mercado da vida após a entrega do laudo? Como que você vê esse mercado? Como que a gente pode aprender sobre isso, Laudo? Esse mercado, na verdade, o laudo, ele é a gestação, né? Ele é a gestação, ele está na barriga ali e aí quando ele fica pronto, e aí ele vai ter toda uma vida, como você mesmo disse, vai ter toda uma vida né? Dali em diante você começar a resolver os problemas. Falando, por exemplo, de inspeção predial, é resolver todos aqueles problemas de inspeção predial. E o que eu achei muito bacana na inspeção predial é que ela trata dentro de uma superficialidade responsável, técnica e importantíssima, mas ela fala de uma coisa, Felipe, ao aprofundamento nas inspeções especializadas, onde você entra exatamente isso que você está falando. Vamos falar do que a gente está, né, continuando no tema da fachada. Digamos que uma edificação faz uma inspeção predial. Inspeção predial são ondas. O ato da inspeção predial é a primeira onda. Aí tem prédio que acha que faz a inspeção predial, pronto, já fiz a inspeção predial. Cara, você nem começou. Você só elucidou e organizou os problemas. Você vai começar a resolver os problemas na sequência. Aí vamos lá para a fachada. Tá? Fachada é complexo. Não estou falando para pequenos problemas, né, que a inspeção predial até possa vir a apontar, né? Mas fachada, cara, é altura, é risco, é muita técnica. Tá? É muita qualificação de mão de obra, não só do que está no front, mas quem está também dando apoio e acompanhando. Então, inevitavelmente, fachada vai para a inspeção especializada. E o que é a inspeção especializada? É justamente isso que você está falando. O laudo de inspeção predial, ele aponta um problema. Apontei o problema. Agora, ele não vai dar a solução do problema. Como é que eu vou resolver? Então, é onde entra justamente os especialistas, no caso de fachada, os projetistas, patologistas de fachada, os consultores ali, para receber aquele problema, tá? Entender aquele problema, ou seja, diagnóstico, olhar para sintomas, entender diagnóstico, fazer o prognóstico, que o mais bonito do prognóstico não é ser o Nostradamus, né? O cara que vai adivinhar o futuro, não. O bonito do prognóstico, a beleza do prognóstico está em entender os riscos do que aquilo pode causar para a sociedade, para aquela comunidade daquele prédio. Então, entender um prognóstico, alertar sobre eles, entender se evolui ou não e fazer a prescrição. E vou mais longe, essa prescrição pode até ser, como no meu caso, a gente entrega inclusive a planilha de serviços e quantitativos. O executor, o proponente à execução, ele vai preencher uma planilha com os preços unitários dele. Fazer a composição de preço dele, está lá o item discriminado, né? Dentro, como se faz, em que quantidade se faz na planilha lá, como se faz, com que materiais, em que quantidade. E ele vai preencher a planilha. E a planilha é igual para todos. E aí eu tenho uma homogeneidade de propostas. E aí eu deixo de ter aquela variação que o cara não sabe. Quem está falando a verdade? 800 mil ou 100 mil? Pode até ser o cara de 100. Mas pode ser o cara de 800, pode ser nenhum. Porque não teve um termo de referência. Então, a função é essa. A nossa função hoje é justamente entender os problemas, principalmente problemas de fachada, né? Entender esses problemas, criar uma solução para esses problemas, tá certo? Especificar tecnicamente o que resolve, como se resolve e em que quantidade se resolve, com quais materiais, né? E às vezes chegando até a determinar algumas marcas que são da nossa confiança. Claro. Por que não? Posso.
Então, eu crio aquela situação, onde é uma situação de método executivo, né? O método executivo está ali com a planilha. Então, você leva para o mercado, o condomínio, em vez de perguntar o que fazer, ele vai dizer cote e me apresente dia tal para a reunião. Tá certo? E aí abre-se um outro horizonte, né? Que a gente faz também, no caso, que é o acompanhamento daquilo que você criou. Ninguém melhor do que você, criador do método, para acompanhar se o seu método que você criou está sendo bem realizado, né? E aí existe todo o acompanhamento da obra, né? Que você criou. Agora, imagine só, problemas de fachada são problemas de grande magnitude, de grande complexidade e de grande peso financeiro. Tem que saber o que está fazendo. Estou falando na minha praia, tá certo? Então você chegou lá, acompanhou toda a obra, fez seus relatórios, entregou, né, de uma forma mais técnica, de uma forma mais simplista para que seja entendido, mas está lá tudo documentado, né? E aí acabou a obra. Acabou o teu trabalho? Não, cara. Você pode fazer um manual de manutenção para que você diga para o cliente o que é que ele vai ter que fazer ao longo do tempo para que você faça a manutenção daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. Por exemplo, não existe uma regra de lavagem de fachada. Quanto tempo eu tenho que lavar uma fachada? Não existe. Mas eu acabei de te dizer, cara, que eu tenho uma fachada a 10 metros do mar. Tá? Eu estou a 10 passos do mar. Tá? Existe, tá? Então, eu posso dizer que essa fachada tem um grau de contaminação de cloretos, de maresia, de spray marinho que eu tenho lá em Fortaleza, por exemplo, que eu tenho que lavar essa fachada no mesmo tempo que uma fachada que está lá no centro da cidade, que tem problema de poluição também, ou então uma que está mais afastada no subúrbio. Claro que não. E tem os produtos mais específicos para aquela fachada. Então, assim, cara, é personalizar. É você entender quem é teu cliente, entender quem é a tua edificação e personalizar para aquilo. Tá certo? Alguns itens são normativos. Eu não posso mudar um assentamento cerâmico. O assentamento cerâmico está lá na norma, como é que eu tenho que fazer. Mas quem é esse prédio antes do assentamento cerâmico? O que é que eu fiz para extrair, para fazer a extração dos revestimentos? E o que é que eu fiz até chegar no ponto do normativo? No ponto de assentar a cerâmica? Entendeu? Quem é esse prédio? Após eu trazer ele para a vida, o laudo, que eu trouxe ele para a vida e foi realizado. Quem é esse prédio? Qual é o tipo em que frequência ele vai ter que ir ao médico? Em que frequência o patologista vai ter que ir lá? O consultor vai ter que ir lá? Pô, está na hora de você fazer isso, está na hora de você fazer aquilo. Mas a gente chega lá. Sensacional. É por aí o caminho. Viu, pessoal? Espetacular. Obrigado, viu, Alton? Tem alguma coisa que você gostaria de complementar? Um recado final para o pessoal, algo do seu coração, fique à vontade, o tempo é todo seu. Primeiro te agradecer, né? Foi muito bom estar aqui, né? Foi muito bom. Eu sempre estou vindo aqui a São Paulo por conta dessa nossa obra. Teremos mais gravações. A gente vai estar sempre por aqui. Agradecer, né, a quem está aí do outro lado aí, em algum momento futuro aí, né? Muito escutando a gente, né? Que a gente possa ter trazido aqui informações, que a gente possa ter contribuído, né, com a questão das responsabilidades, né? Isso aí aqui foi um podcast que foi técnico, mas também foi muita mensagem para quem decide, para os síndicos, sejam eles orgânicos, né, ou profissionais, principalmente aí os profissionais que estão muito em alta, né, e que assumem uma responsabilidade. Um recado que a gente passou para alguns síndicos aí, que a gente vem participando de alguns eventos, é que ter dúvida é normal. O anormal é você se responsabilizar por essa dúvida, aí é anormal. Aí você não está indo por um caminho, está indo por um caminho perigoso. Então, assim, tenham cuidado com isso, tá certo? E no mais agradecer, dizer que a nossa engenharia só é fortalecida se a gente fazer esse tipo de coisa. A gente jogar as cartas na mesa sem nenhum tipo de censura, que a gente fale o que a gente tem certeza, que a gente não, para a gente contaminar de uma forma positiva os nossos colegas engenheiros, os nossos colegas arquitetos, os nossos colegas de uma maneira geral, até quem não é colega de profissão, os nossos síndicos, né, que eles sejam contaminados pela boa engenharia. Nós estamos aqui, eu estou aqui pela boa engenharia, e também
por saber que a ADEPAT é uma coisa que faz muito bem. A engenharia deve, sim, eu já falei isso para você outras vezes, a engenharia deve à ADEPAT. A engenharia deve o Felipe, que faz esse movimento tão bacana, tão interessante aí. Não só anualmente, ele faz isso nos estados aí, já teve lá em Fortaleza, eu estive lá conversando com ele. Eita, aquele polvo com macarrão negro. Foi espetacular. Muito bom, ali foi muito bom. Mas é isso, gente. Então eu gostaria de te agradecer, cara. Dizer que estou muito orgulhoso, muito honrado de estar aqui. Nós estamos sempre juntos, cara. Fica de incrível. Boa. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Você é um parceiro fundamental para a ADEPAT, nos honrou sempre desde o começo. Esteve no Enapat 1, esteve no Enapat 2. É isso aí. E com muito carinho a gente sempre recebe você. Você é a ADEPAT, somos família. E vamos que vamos. Assim encerramos esse espetacular podcast. Acompanhem todos mais. Tem mais de 40 aí para você maratonar. Um forte abraço.